diz que a mesma coisa que expulsou Lúcifer e aqueles anjos que caíram do céu, o mesmo erro, a mesma intenção, o mesmo propósito, ele levou a Eva. Olha, no dia que vocês comerem desta árvore, vocês vão ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E qual foi o erro de Lúcifer? Querer ser igual a Deus. Eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Então, com o mesmo propósito, ele veio sabendo que, como ele foi condenado, se o homem cometesse o mesmo erro, também Deus o condenaria. Então a Bíblia diz que por este mesmo princípio de igualdade, o ser humano errou contra Deus. Porém, veja que quando eles comem, quebra a regra daquilo que não podia, desobedecendo, querendo ser igual a Deus, Deus na onisciência sabia, mas ele não deu atenção. Ele veio para o culto não foi cancelado, ele chegou, quem não estava era o homem, mas Deus veio para o culto, mesmo sabendo que ele tinha errado. Quando o homem confessa o seu erro, olha o marasmo, os elementos, como Paulo está falando de um contexto condenatório, jurídico, os elementos probatórios para Deus condenar o homem já começou ali, porque foi a mesma intenção de Lúcifer, que foi condenado sem direito a recurso. Então, quando vejam, o homem peca, aí Deus não destrói o homem, mesmo que ele disse a Adão: no dia que tu comer dessa árvore, certamente morrerás. Mas o homem comeu e literalmente não morreu. E o grau era que a justiça de Deus era para o homem ser condenado também imediato, porque a justiça de Deus é santidade. A santidade não conduz, não coaduna com o pecado, e o homem errou. Então agora, diante dos anjos, o homem não tinha desculpa, e a justiça de Deus tinha que ser aplicada. Veja que em vez de destruir o homem, Deus, agora a justiça dizia: ele errou do mesmo jeito, a prova é contundente, ele tem que ser condenado. Aí vem algo chamado amor, aí o amor diz: mas o Senhor fez ele um pouco menor, já fez ele para ter segunda chance, dá outra chance a ele. Então veja que Deus não condena o homem à morte, à destruição. A Bíblia diz que Deus dá a punição por partes a quem errou, fecha o jardim chamado Éden com a espada flamejante, fecha com os querubins, com o objetivo de expulsar o homem do jardim e ele não ter direito de voltar para comer da árvore da vida. Então veja que o homem já recebe uma segunda chance ali. Então Deus manda que o homem agora vá plantar para colher, porque enquanto ele estava no Éden santo, no propósito, ele só colhia, ele não plantava. O único trabalho do homem era adorar, porque as árvores e a terra fazia tudo para ele, ele só tinha direito de colher. Mas quando ele erra, um dos pontos punitivos, Deus diz: agora para colher você vai ter que plantar, você vai ter que ralar, não vai ter moleza mais. O homem é afastado da presença de Deus, e Deus não se afasta dele. Você vai ver o capítulo 4, Deus deixa Adão ver a consequência da morte. Ele não morreu literalmente, mas Deus permite ele viver até sentir a consequência da morte. Capítulo 4, ele perde os 2 filhos de uma tacada só. A Bíblia diz: o primeiro homicídio, Caim mata Abel. Agora Abel é morto e Caim deserta de casa. Mas você vai ver o que é o amor de Deus. Mesmo com isso, Deus não perde o relacionamento. Ele vai falar com Caim. O Caim todo errado, mas Deus não desistiu dele. Se você vai para o capítulo 5, você vai observar que do capítulo 3 ao capítulo 5 já não havia mais propósito de adoração, de relacionamento, porque a Bíblia diz que no capítulo 5, que depois de muitos anos Adão voltou a ter filho, sentindo a dor da perda e a consequência da morte, porque Abel morreu e Caim saiu de casa. Aí a Bíblia diz que Adão gerou um filho chamado Sete, e depois de um tempo Sete gerou a Enos. Foi nos dias de Eno que voltou a ter propósito, voltou a invocar, a ter culto, a adorar o nome do Senhor, diz a Bíblia. A Bíblia diz que Eno gera Cainã, Cainã Malalael, Malalael a Jared, e Jared gera Enoque. Veja aonde Deus deixa Abraão. Quando Enoque aparece, já havia um propósito estabelecido, a ponto que a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, não havia pecado. Enoque era um homem de propósito, de decisão.
andava com Deus e Deus com ele. Quando Enoque foi arrebatado sem ver a morte, Adão ainda estava vivo, estava com 887 anos, e ele viu Enoque ser transladado. Deus dizendo a ele: está vendo o que você perdeu por conta do seu erro? Deus ainda arrebata com quem tem propósito. Capítulo 6, a decepção. Capítulo 6 do Gênesis, veja que está no plural: desçamos e vamos ver o comportamento. Já não é um casal nem uma família, é uma geração de Adão. E o pecado predominou. Já não tinha mais culto. A única pessoa que ainda invocava a Deus era o bisneto de Enoque, chamado Noé. Aí Deus, quando vê o marasmo, o erro, o pecado, o ser humano mais uma vez ajunta provas probatórias para ser destruído e condenado. Aí Deus diz: me arrependi de haver feito o homem. As suas obras são mais diante de mim. O pecado cheirava mal às narinas de Deus. Então a Bíblia diz que vem Deus e agora diz: eu vou dar cabo dele, agora não tem mais jeito, não tem mais saída, eu vou desistir dele. Aí está deliberado, está batido o martelo, o homem está condenado à destruição. Deus sancionou: vou destruir. Quando as provas eram contundentes para isso, não havia, talvez no nosso contexto, usando a conjectura, nenhum advogado queria pegar mais o caso, porque para o homem não tinha mais recurso. Aí quando tudo parecia perdido, entra alguma coisa chamada graça, favor e merecido. Aí a Bíblia diz que Noé acha graça aos olhos de Deus. Aí Deus diz: não vou destruir, eu vou preservar, eu vou preservar, eu vou preservar, eu vou dar mais chance, eu vou dar outra chance a ele. Vem o capítulo 7, em síntese, o juízo. O dilúvio, veja que as águas voltam a cobrir a terra, o princípio da origem. Agora, em vez de na face das águas, que a Bíblia diz que os mais altos montes da face da terra foi coberto pelas águas, mas em cima da água não tinha mais treva, em cima da água não tinha mais abismo. Tinha 8 adoradores, tinha 8 sobreviventes pelo amor e pela graça de Deus. Capítulo 8 do Gênesis, vem a lembrança. Lembrou-se Deus de Noé e fez as águas baixarem. Olha aqui o que é que Deus faz, gente. Aí Deus tira Noé, tira o ser humano da arca com a família, e tem a coragem de perdoar sem a dívida ser paga. A palavra perdão no original é xerosomai, que quer dizer tirar de si, doar sem a dívida ser paga. A dívida ainda contava lá, mas Deus tirou de si para perdoar. Ou seja, é aquela mesma coisa de eu ter uma sociedade com Alex, eu dou um golpe nele, levo tudo que ele tem, o traio, enrolo ele e vou embora. Depois de alguns anos eu volto com a cara mais lisa, sem devolver o que eu roubei. Digo: Alex, você quer ser meu sócio de novo? Aí ele olha para mim e diz: eu vou andar junto com você de novo, mesmo sem a dívida ser paga. Isso é perdão. Foi o que Deus fez, tirou Noé da arca, a dívida não foi paga, mas Deus disse: eu vou confiar de novo. Devolveu tudo que Adão tinha, Deus devolveu a Noé. E olha o que é que ele faz, uma aliança. Ele diz: nunca mais eu vou fazer o que eu fiz com vocês. Como prova disso, o arco-íris, toda vez que a água cair, a chuva cair, o arco-íris vai aparecer. Aí você vai lembrar de que eu não esqueci de você. Isso aqui tem uma lição muito grande. Quando você estiver na prova, achar que ninguém lembra de você, achar que você é um trapo, simplesmente enche a boca de água e sopra com toda a força. Quando você soprar, o arco-íris aparece no teu sopro. É Deus dizendo: eu estou aqui, eu não me esqueci. A aliança, a promessa ainda está de pé. Capítulo 9, a nova aliança. Capítulo 10 do Gênesis, a geração de Noé entra em evidência. Povo, tribo,
raça e nação. Agora segue os jefetitas, descendente do filho de Noé, Jafé. Vem os canitas, descendente de Cã. E vem os semitas, descendente de Sem. Todo ser humano provém daqui. Aí capítulo 11 diz Deus, vamos observar o comportamento da geração de Noé. Quando Deus vem, diz, é má a sua intenção, então vamos confundi-lo. Aí vem as diversidades de línguas, e vem agora o espalhar. Quem fala o português rasga e vai se juntar numa tribo. Quem fala o espanhol rasga, e aí vão se espalhando, que era o propósito de Deus. Porém, do capítulo 11 para o capítulo 12, o marasmo na geração de Noé. A história diz que a geração do ser humano degradou-se na idolatria e no pecado. Agora Deus não é mais lembrado. Quem era lembrado era o sol, era a lua, eram os astros, as estrelas. Tudo era adorado como Deus, menos Deus. Todas as famílias da terra foram malditas, amaldiçoadas por conta de duas coisas. De uma, a lei que regia do pecado e da morte. O pecado regia o ser humano, consequentemente a morte. Então eles se perderam e amaldiçoados foram. Agora olha o que é que Deus faz. Vem o capítulo 12. Aí Deus agora, se você olhar a Bíblia como um todo, ela tem 1189 capítulos. Se você pega esses 11 capítulos e faz um percentual, vai dar menos de 1% de toda a Bíblia. Criação, oportunidade, confiança. Mas do capítulo 12 ao capítulo 22 de Apocalipse representa mais de 99% de toda a Bíblia Sagrada. Agora menos de 1% é o erro e é a decepção do ser humano. Agora 99% é Deus trabalhando para resgatar e buscar este homem perdido e fazê-lo de novo um adorador. Então veja, capítulo 12, aí Deus diz, eu vou criar um povo para mim, um projeto santo, especial, para resgatar este povo. Observe que da chamada de Deus a Abraão, que ele fez, está no versículo 3, o ápice. Abraão, em ti eu tornarei bendita todas as famílias da terra. Deus estava dizendo a Abraão, por meio de você eu vou criar um povo diferente que vai me adorar, e por meio desta adoração, do propósito, eu vou resgatar todas as famílias que se perderam e se afastaram de mim. Eu não desisto. Aí por meio de Abraão, Deus cria Israel, o projeto santo, a menina dos olhos de Deus. Deus vai dar princípios a Israel, princípio moral, princípio civil e princípio cerimoniais, de como Israel ter propósito para o adorar. Israel agora tem como adorar a Deus, mas a lei do pecado predomina. Quando a lei do pecado e da morte predomina, Israel peca e não vence, e começa a adorar a outros deuses, e provoca o que? A ira de Deus. Quando a ira de Deus é provocada por Israel, veja que o próprio Israel tinha elemento para destruição total. Deus poderia abrir mão dele. Aí Deus usa Jeremias no capítulo 25, aí no versículo 15 Deus diz, Jeremias, pega o cálice da minha ira e entrega às nações para que bebam o cálice da minha indignação. E no versículo 28 ele diz, Jeremias, aqueles que disserem eu não bebo, você vai dizer, assim diz o Senhor, você tem que beber, porque assim diz o Senhor. O que era isso? Num contexto legal, a história diz que era comum quando o rei convidava os nobres, seus amigos, e na euforia da festa, da alegria, eles começavam a beber bebida forte. O rei mandava dizer-lhes, esta bebida pode fazer mal, prejudicar vocês, não beba. Mas a alegria da bebida era tão grande que eles não ouviam o rei e bebiam até se embriagar. Quando se embriagava, vomitava na sala do rei. Aí o rei ficava virado, chamava os seus súditos e dizia, encha o vômito num cálice de cada um e devolva
a eles que cada um vai ter que beber o vômito da sua embriaguez. Já que vomitaram, vão beber. Era fácil não, ou seja, só aplacava a ira do rei quando eles bebiam o cálice. Então Deus disse a Jeremias: Israel vai ter que beber o cálice do seu pecado. Eu disse a eles que não pecasse, mas a alegria do pecado foi bom, eles se embriagaram e adoeceram, agora vão ter que beber, mas Israel não bebeu. Aí o que é que vem? O castigo. Os babilônicos vêm e devastam Israel. Agora o inferno, a lei do pecado e a morte, tinha elementos probatórios para dizer: acabou, não insiste mais. Israel é levado para o cativeiro. 25 anos depois, a vergonha, a miséria, o inquérito caminhando, e diante de Deus as acusações eram robustas. O pecado está aqui e a lei prevaleceu do pecado e da morte. Desiste logo deles. Aí 25 anos depois, quando tudo parecia perdido, Deus usa Ezequiel. Capítulo 40, Ezequiel diz que estava com 25 anos no cativeiro. A mão do Senhor pegou ele e trouxe a Jerusalém em visão. E Deus mostrou a estrutura da cidade e ele viu o templo de pé. Ele diz que entrou pelo lado sul, lado norte, sudeste, oeste. Ele vindo tudo, de repente ele assusta, porque no limiar do templo aparece uma água limpa borbulhando e saindo. E quando pensa que não, sai do lado direito do altar e vai tornando-se um rio. Aí quando ele vê aquele rio, ele diz: um homem chegou com uma vara de medir e disse: filho do homem, vem comigo. E ele mediu 500 metros e eu entrei de água dentro com ele. Quando eu andei 500 metros, as águas só dava no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, fez 1 quilômetro e disse: vem comigo. Eu entrei, as águas estavam no joelho. Quando ninguém acreditava mais, ele mediu mais 500 metros, 1,5 quilômetro, e Ezequiel acompanhando, as águas davam na cintura. Ele disse: vou medir mais 500, 2 quilômetros. Aí Ezequiel disse que quando chegou em 2 quilômetros, já não dava para andar mais, a areia não sentia mais, agora tinha que inundar, tinha que nadar, se quisesse vencer as águas. Quando ele não pôde nadar, foi submergido pelas águas. Aí o homem pega ele e traz ele para a margem e diz: filho do homem, entendes a visão? Ele não responde. Aí o homem diz em síntese: filho do homem, essas águas são purificadoras, são límpidas. Aonde essas águas passarem, vai ter vida de novo. Ou seja, esta visão é para o milênio, mas a alegria do propósito da igreja é que já pode viver isso hoje, porque ele disse: essas águas vai passar pelo Jordão, vai dar vida, vai bater no Mar Morto e o Mar Morto vai dar vida. Olha o que Deus disse: o Mar Morto é a maior depressão da terra, fica cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, não tem oxigênio, é 10% a densidade de sal, mais do que o mal comum, não tem peixe, não tem vida, não tem nada, não tem árvore. Aí o homem disse: por onde essas águas purificadoras passar, quando chegar no Jordão, vai ter renovo, vai ter vida, vai ter peixe, vai ter árvore. Eu não desisto, ainda vai ter renovo. 70 anos, quando ninguém esperava, Deus traz Israel de volta. A aliança de Deus com Israel está no Êxodo 24, animal puro, sangue puro. A aliança com Adão foi a árvore. A aliança com Noé, o arco-íris. A aliança com Israel, sangue e animal puro, sem defeito, para o propósito. Quando Deus traz Israel de volta, ele não é mais o mesmo. Veja que o último profeta do Velho Testamento, ele fala para Israel, porque os judeus estavam dizendo que Deus estava irado, e eles não sabiam por quê. Aí o profeta Malaquias diz: vocês estão perguntando por que Deus está com raiva de vocês, vocês não sabem. Escute o que diz Deus: se o pai merece honra e o Senhor respeito, se eu sou pai, cadê o meu respeito, a minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o meu respeito? As ofertas que vocês estão trazendo são oferta podre para o altar.
Os animais que vocês estão oferecendo são cegos e aleijados. Provocar a ira de Deus. Eu vou conjecturar algo que eu vivi. A minha casa eram 12 irmãos a 13. Mas nessa cultura nordestina, quando um cometia um erro, ou 2 ou 3, o papai ficava virado. Tinha hora que ele ficava tão irado, que ele dizia à minha mãe: eu vou me trancar, porque se eu pegar esse menino agora eu mato tudinho. Da ira por conta do nosso erro. Então ele se trancava e não dizia nada. Aí Deus, Israel provocou tanta ira de Deus, que Deus, para não abrir mão, não destruir, disse: eu vou me calar, não vou dizer mais nada. 400 anos sem falar com Israel. Parecia que ele tinha desistido, e a lei do pecado e da morte prevalecia. Quando não tinha mais propósito original, aí por amor a nós, quem faria isso, gente? Todos os contextos, todas as provas, todos os elementos probatórios exigiam a nossa condenação. Veja que foi aqui que João, no capítulo 5 do Apocalipse, Jesus mostrou a ele no arrebatamento, que ele teve visão, e que ele disse que quando chegou no céu, ele viu um Supremo sentado num trono branco, e na mão direita dele tinha uma escritura escrita por dentro e por fora, selada com 7 selos. A dívida foi ajuizada, e o anjo veio e disse: João, ninguém foi achado digno de tomar o livro, de desatar o livro, nem sequer olhar para ele. Todos os contextos probatórios tinha todos os elementos para nos condenar. A Bíblia diz que nós já estávamos condenados. O último recurso. O cálice da ira de Deus transborda. Aí, para nos preservar, ele diz: eu vou enviar o meu filho. Todos que eu investi, eles mataram, apedrejaram, mas sendo meu filho, eles podem ouvi-lo. O bonito, gente, é o que Paulo diz aos Filipenses, que ele despojou, abriu mão do seu poder, da sua glória. Hoje se briga tanto por poder, matam, ferem, traem. Agora Jesus, sendo Deus, disse: papai, eu vou. Mas é a humilhação, não importa. Eu estou disposto a abrir mão do meu poder, da minha glória. Eu vou me tornar homem e vou vencer por eles. E Jesus veio com o objetivo de restaurar Israel. Mas Israel não aceita, mesmo já havendo pregação que ele viria. Quando Israel rejeita Jesus, aí a mensagem de Isaías, a história do 53, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Eles não aceitaram, mas mesmo contra tudo e contra todo, ele foi subindo como raiz em uma terra seca, sem parecer, sem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele sabia para o que veio. Não havia mais propósito com sangue original. O Israel oferecia sangue de animal cego e aleijado. O jejum de Israel era com sangue de animais com defeito. Aí agora a ira de Deus
Quando Israel rejeita a sua justiça, o que Paulo diz no capítulo 10 aos Romanos, transborda. Em vez de Deus descarregar sobre nós, Isaías diz que Deus resolveu descarregar sobre ele. Agora Deus descarrega toda a culpa de todos os seres humanos, desde o capítulo 11, desde Adão até aquele momento e gerações futuras sobre ele. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz agora é derramado sobre ele. Veja que na última semana antes da crucificação foi dolorida. O último dia foi tão cruel que, segundo alguns historiadores, meia-noite foi quando Jesus chegou no jardim daquela quinta-feira. Quando eles chegaram surrados, cansados, eles sabendo para o que tinha vindo, aí ele estava tão angustiado que ele pega 8 discípulos, deixa na porta do jardim, pega 3 íntimo e abre o coração e diz: vocês podem ir ali mais para frente que eu preciso orar, porque eu estou angustiado até a morte. A angústia de Jesus não era o medo da morte, que ele mesmo disse: não temai a morte, ou o homem que só mata o corpo. A angústia de Jesus não era o corpo, os pregos, furar o seu corpo, não era o medo do massacre, não, que ele sabia para o que veio. O que massacrava, o que angustiava Jesus, era que ele ia passar alguns momentos sem o Pai. Desde a eternidade ele nunca se separou do Pai, mas agora ele sabia que para cumprir os nossos pecados, o papai tinha que deixar ele só, e aquilo não dava para ele aguentar. Aí ele vai orar. Veja que Mateus 26 diz que a primeira oração dele, deixa os discípulos, vai orar 1 hora, um assunto só: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ora 1 hora a mesma coisa e volta, encontra os discípulos dormindo, reclama, volta a orar de novo, e o assunto, diz Mateus, era o mesmo: Pai, se possível for, passar de mim esse cálice sem eu beber, mas todavia cumpra-se a tua vontade. Volta, e os discípulos estão dormindo. Volta, e Mateus diz que pela terceira vez ele ora as mesmas palavras: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Saindo dali, já vai para o julgamento, a culpa era minha, o erro era meu e seu. Ele vai ser esbufeteado, depois do amanhecer do dia ele vai ser dilacerado, os chicotes romanos, a vergonha, o sangue, o massacre foi cruel. E o bonito, eu volto a dizer, pastor Jessé, quando dos 12 irmãos que eu tinha, quando um errava, o primeiro que chegava em casa, o pau batia, todo mundo apanhava: mas pai, eu não errei, foi fulano. Mas é para você aprender. A gente procurava transferir. Isaías diz que ele massacrado, machucado, moído, mas não abriu a sua boca, não procurou culpado, porque o castigo que nos traz a paz. Nove horas, a cruz é levantada. Deuteronômio 21, 23 diz que maldito era, pela lei de Deus, todos que fossem pendurados no madeiro. Se não fosse tirado no primeiro dia, a terra se tornava maldita. A Bíblia diz que ele se fez maldito por conta de nós. A lei romana dizia que todos que fossem pendurados no madeiro era o mais alto símbolo da vergonha para um ser humano. Aí é por isso que Paulo diz que ele suportou a cruz, foi fiel até a morte. Ele se expôs à vergonha, o opróbrio. Ele não reclamou de nada. Meio-dia, pendurado na cruz, a Bíblia diz que o sol escurece. Meio-dia. O interessante é que a ciência diz que ao meio-dia é a hora de maior explosão da glória do sol. A coroa do sol ao meio-dia chega a atingir cerca de 2 milhões de graus Celsius. Olha que quanta glória. Mas ao meio-dia
Paulo diz aos Romanos capítulo 11 que foi contra a própria natureza que ele nos escolheu. Paulo diz que nós éramos zambujeiro bravo, mas contra a própria natureza ele nos... que o acusá-los. Eu vou pagar a dívida deles, para fazer justiça, para eles andarem cabeça erguida. Muito na época, nenhum contexto monetário. Se eu contraísse uma dívida com o companheiro aqui e fosse acumulando escrita de dívida que era contra nós e crava na cruz para o inferno ver, não deve mais, não deve mais. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mateus diz que dois fenômenos sobrenaturais acontecem simultaneamente. Quando ele diz está feito, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Primeira coisa, o véu. Aquele véu que desde que Adão pegou, o homem não chegava mais perto de Deus. O véu que separava Israel de Deus foi rasgado de cima para baixo. O caminho agora está livre. O segundo fenômeno, a terra treme, as placas tectônicas lá a 80 quilômetros abaixo da superfície começam a bater uma na outra e há terremoto e a natureza grita morte, acabou, ele venceu. Aí os mortos eram ressuscitados.
A terceiro fenômeno, a espada do jardim do Éden sai, o querubim sai, e Deus diz: deixa aberto, porque agora eles vão voltar, eles vão voltar, eles vão voltar. Terceiro dia, sepultado, a morte não teve força, porque nele não tinha condenação, pecado. Então Deus vai lá e tira ele da tumba. Ele sai vivinho. Quando ele sai vivo, aí passa 40 dias com os discípulos. Com mais 10 dias ele vai aos céus. Chega no céu, aí João ainda estava chorando. Aí João diz que de repente veio um anjo e gritou: João, para de chorar. O que é que houve? Quando ele levanta a cabeça, ele vê um cordeiro, como quem tinha sido morto, e ele chega no céu, não tem arrudeio, tinha direito jurídico. Ele vai direto na mão do Supremo Juiz e pega a Escritura. Quando ele pega, os 4 seres viventes que assistem diante do trono, os 24 anciões, dobra o joelho e começa a dizer: digno tu és de tomar o livro, de desatar o livro e de ler o livro, porque tu foste morto, mas estás vivo, e com teu sangue, 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 compraste para Deus. Povos, línguas, tribos, raça e nações, e o fizeste sacerdotes. Agora não vai precisar mais de um homem, agora está livre. Eles podem adorar, podem fazer esse jejum com marca de sangue. É sangue de Jesus. Aí Paulo diz: diga comigo, e enche o pulmão de ar. Vai lá, enche o pulmão de ar. Olha para quem está ao teu lado e repete comigo, diga: portanto, agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te libertou, te libertou.